A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, com foco aí para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então vamos aí a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula da CPAD, tá? A aula de número meia dúzia, número 6, tá bom? Esse trimestre, né, da CPAD tá muito bom, que ele vem falando das sutilezas, né? As sutilezas de ideias, ideologias contrárias, né? São ataques sutis à família, ataques à igreja, tá? Então nós vamos aí falar, dar continuidade aí ao trimestre, né? Eu tive algumas aulas aí um pouco afastado, uns 2 ou 3 aulas não gravei, mas vamos retomando aí, tá bom? E te convidando aí para estar nesse estudo com junto com a gente, tá? Já deixa o seu like aí para poder ajudar o nosso canal, para poder cooperar conosco, né? E a gente poder crescer junto, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ver essa aula no nosso blog, lá no Clube da Teologia, nosso blog de estudos, né? Aqui tem o canal Clube da Teologia e lá é o nosso blog Clube da Teologia, tá? E vou deixar na descrição também o link para você adquirir o subsídio que a gente coloca lá no blog. Tá? E também um link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Tá? Esse aí é o nosso livro, publicado pela editora Apres de Curitiba, um livro maravilhoso, tá? O Maior Milagre de Jesus. Você sabe qual foi? Tá? Adquira o nosso livro aí, tá à venda aí todas as livrarias, né? Na Shopee, na Amazon. Você também pode comprar pelas lojas americanas e outras livrarias aí. Vamos à nossa aula então? Aula de número 6, revista da CPAD. E o tema dessa aula é a sutileza das ideologias contrárias à família, tá? Essa é uma aula abençoada, você não vai se arrepender. Já deixa o seu like aí, se inscreva caso não for inscrito e vamos aí a mais essa aula aí sem perda de tempo. Aula de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Na introdução, já na introdução a gente vê uma afirmação importante aqui do comentarista, né, que ela diz assim, ó, nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Então a gente vai ver que a família ela não se sustenta apenas com amor, né? Ela tem vários, é uma complexidade, porque ela é uma instituição. Não é somente amor, não, eu amo minha esposa, por isso a família vai dar certo. Não é só isso, né? Você vai ver pessoas que se amam e que a família não deu certo, porque ela compreende um conjunto de valores, um conjunto de normas, um conjunto de coisas aí que são importantes. Né? Não podemos descartar a presença de Deus na família, não podemos descartar o respeito mútuo, o acordo, né? Não podemos destacar as condutas, as normas de ética, tudo isso é importante para um lar. E aqui a lição ela nos dá eu coloco aí esse adendo na lição, mas o principal dessa lição aqui é mostrar a sutileza das ideologias que o inimigo vem colocando contra as famílias. Tá? Você que é professor, você que é aluno, você pode ver isso na escola dominical. Se você que é aluno, se o professor não entrar nessa área, você, né, vai ali questionando ele ali, porque é uma área importante. O objetivo dessa aula é alertar o aluno, alertar aquele que está aprendendo, né, sobre essas sutilezas que Satanás coloca, essas ideologias, para tentar atacar a família. Tá? E você que é professor, fica bem ligado com isso aí, para poder, né, ensinar os alunos nessa parte aí. Tá? Vamos também, eu quero, na introdução, eu até coloquei ali, e vou passar para vocês aqui, o seguinte, né, a gente vai falar sobre a sigla LGBTQIA+. Por quê? Porque há um termo que o comentarista usou aqui, que está nessa parte aqui da introdução ainda. Ó. Ele diz assim, ó, por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito de novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, né? Uma teoria genderqueer, tá? Tomar cuidado com
essas novas ideologias. Se o seu filho chegar em casa, você que é professor ensina isso, né? A criança, um adolescente, eles vão pegar muito essas coisas na escola, né? Ou com colegas, ou no clube, aonde tiver, vizinhança e tudo mais. Esse tipo de teorias que são contrárias à família. Tá? Nós vamos ver o que é a teoria do gender queer, né? E o que aonde ela se encaixa aí na sigla LGBTQIA+, tá? Tudo são as ideologias de gêneros da atualidade, né? É isso que essa lição a gente vai falar lá no tópico 3. É importante, né? Acompanha aí o vídeo até lá para você ficar bem inteirado. No primeiro tópico, o tema desse tópico é família, projeto de Deus. Bom, então vamos aqui para o primeiro subtópico que diz assim, o tema dele é uma instituição divina, falando aqui da família, né? Eu quero separar essa parte aqui que diz assim, ó, e mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Né? Aquela frase que Jesus fala, né? O que Deus ajuntou, né? Ou seja, falando da família, né? Quando fala que Deus ajuntou, né? Quando Jesus afirma que Deus ajuntou, ele está dizendo que foi Deus quem ajuntou a família, Deus quem juntou o homem, Deus quem criou a família. Então, quando fala isso, quer dizer que é divina. Então, a família é uma criação divina. Amém? Então isso aqui é importante. Todo aquele que tem pensamento de se separar, tem ideias de separação, ele tem que pensar nisso. Foi uma coisa que foi Deus que criou. E Jesus está dando um alerta aqui que não convém que o homem destrua o que Deus criou. Né? Então, a gente às vezes só pensa no eu, né? A pessoa só pensa no momento e nela mesma. Ah, não, eu quero ser feliz, eu quero... mas ele tem que levar em conta isso aí. Foi Deus quem criou. E se foi Deus que criou, você pode pedir a Ele o auxílio, pode pedir a Ele ajuda, tá? Ele vai ajudar. Não estou falando que Ele vai resolver o teu problema para você, não é bem assim, tá? Mas Ele vai te dar a ferramenta, Ele vai te dar a perspicácia, Ele vai te dar a noção, Ele vai te dar a estratégia, né? Aquilo que vai te ajudar, tá bom? Continuando, então, no primeiro subtópico, eu também separei essa parte que diz assim, ora, o primeiro subtópico, né? Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Tá? Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Amém? Então, aqui é o seguinte, né? A família, ela está incluída no projeto que Deus tem para a humanidade, que Deus tem para a igreja. Ou seja, aí a família tem valores, preste bem atenção, ela tem valores que vão ser úteis à sociedade. Tá? Uma família, para ela ser uma família bem estruturada, os pais vão passar para os filhos valores que vão ser importantíssimos para a igreja e para a sociedade. Por isso que a ideia de sociedade, ela vem da família. Né? Foi quando Deus cria ali o primeiro casal, institui uma família, é que ele vai falar, crescer, povoar e encher a terra, né? Multiplicai-vos. Então ele vai dar essa ordem, mostrando que a base de toda a sociedade, da terra, de toda a humanidade, é a família. E para a igreja, quando o Senhor fala, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, falar para Abraão, então para a igreja também está instituída, fundamentada também sobre famílias, não é verdade? E aí você vai ver que a família é a base tanto da sociedade como da igreja. Então, os valores, né? E por que Deus faz isso? Porque os valores que uma família bem estruturada vai ensinar para os seus filhos vão ser úteis para a igreja e para a sociedade. Não é verdade? Isso é uma bênção. Né? Então, vamos pegar alguns valores, né? O valor do respeito às autoridades, o respeito ao próximo, né? o bem social, todos esses valores
que vão ser ensinados dentro de casa, a boa educação e tudo mais, tudo isso vai ser útil tanto para a sociedade como para a igreja. Né? Importante, por isso você vê que é importante, né, a gente ter essa consciência, saber a importância da família. Tá? Continuando, no subtópico 2, a célula máter da sociedade. Aqui eu separei essa parte que diz assim, ó, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Tá? Então aqui é o que eu havia falado anteriormente, né? Os princípios como boa índole, tá? Respeito às autoridades, tudo isso aqui, ó, dedicação aos estudos, respeito à pessoa humana, esses valores tudo são úteis para a sociedade. Eles aprendem em casa. Tá? Agora, se o indivíduo não aprender essas coisas em casa, se a família for desestruturada e não passar isso para os seus filhos, dificilmente esse indivíduo vai aprender depois no colégio ou na igreja. Né? Até pode aprender porque a gente sabe que Jesus ele conserta, né, as pessoas. Esse é o grande, né, o grande adendo da igreja, assim, é a grande característica da igreja que faz ela ser tão útil para a sociedade, tá? Porque ali se conserta coisas, pessoas, né? Coisas que a pessoa traz na sua vida, na igreja há conserto para isso, tá? Então a gente vai ver que a boa estrutura da família deve ser valorizada por causa desses valores que são úteis para a sociedade. E se a pessoa não aprender isso dentro de casa, dificilmente vai conseguir pegar depois. A gente vai ver isso acontecer diversas vezes. Você vê, por exemplo, que tem pessoas que você até pensa que é cristã. Parece, né? A pessoa parece, eu conheci alguns colegas que pareciam cristãos, né? Mas na verdade eles não eram. Mas por que que eles me pareciam? Eu olhava para eles e achava que eles eram cristãos. Por que eu pensava isso? Porque eles aprenderam dentro da família valores, apesar de não ser famílias cristãs, né, evangélicas e tudo, eles aprenderam valores dentro da família, valores importantíssimos, que fez com que eles se tornassem bons cidadãos, homens de boa índole, e isso aí, aos meus olhos, parecia que eles eram crentes, mas na verdade eles não eram, não tinham a mesma, né, não eram cristãos, não eram crentes. Você vê que a importância da família, valores que são passados ali, a pessoa vai carregar para a vida toda. Tá? Então, por isso, você, homem de Deus, mulher de Deus, você, aluno aqui da aula dominical, você, professor, tá? Zele muito por isso. Zele muito pelo ensino dentro da casa. Amém? Continuando, né? Zele pela importância da família. No segundo tópico, o tema é Fundamentos da Família Cristã. Tá? E aqui eu separei desse primeiro subtópico o casamento monogâmico e heterossexual. Vou ler aqui a parte que eu quero fazer destaque. Ó, a poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. E lá em 1 Timóteo 3,2, Paulo vai colocar como exigência para os obreiros que sejam maridos de uma só mulher. Tá? Então, aqui é o seguinte, Deus ele permitiu no Antigo Testamento que o homem tivesse mais de uma esposa. Né? Só que, na verdade, apesar de Deus ter permitido isso, nunca foi projeto de Deus que o homem tivesse mais de uma esposa. Porque seria muito fácil para Deus ter feito mais de uma mulher para Adão. Seria muito simples para Deus fazer isso. Né? Costela não faltava. Né? Tinha bastante costela em Adão para fazer mais esposas ali. Mas Deus não quis, ele fez uma. Por que ele fez uma? Né? Porque exatamente esse era o projeto. Tá? Que ele tivesse só uma esposa. Olha o que Deus fala em Gênesis 2, 24. Olha o que Deus fala. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher.
Aqui tem normas importantíssimas para o casamento. Importantíssimo. Primeiro, apegar-se à sua mulher. Então é uma só, não é mais de uma. Então não pode ter nem outra mulher, nem ser trissal e nem ter amante. Não pode ter nada disso, né? Porque foi a instituição do próprio Deus. E olha o projeto de Deus. Ele fala assim, deixará o homem, né? O seu pai e sua mãe. Então ele sai debaixo da barra da saia da mãe, né? Debaixo ali da manga do pai, e ele se unir à sua esposa. Tá? Então tem que cortar o cordão umbilical. Você que é marido, você que é esposa, vocês têm que viver as suas experiências. Né? Eu falo muito isso para jovens casais, né? Eu falo muito isso. Os casais têm que viver as suas experiências, né? De se desligar do pai e da mãe, né? Deixar o pai e a mãe para ir visitar, né? De vez em quando, né? Passar ali um dia abençoado com o papai e com a mamãe, mas o ideal é você viver as suas experiências com a sua esposa, marido, seu cônjuge, né? A esposa com seu marido. Esse que é o correto, amém? E a ideia aqui é sempre essa, é monogamia, tá? Foi o projeto de Deus. E sempre que foge do projeto de Deus, dá problema, tá? Vamos ver isso agora, ó. Eu separei a parte que diz assim, ó, a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então a poligamia deve ser evitada, né? Isso aqui é o seguinte, a gente vai pegar na Bíblia homens de Deus como Jacó, né? Como Abraão, Elcana, tá? Davi, Salomão, todos eles que tinham muitas esposas, né? Teve aí um camarada chamado Salomão que teve lá 700 esposas, 300 concubinas. Esse camarada aí era um louco, né? Então, aí a gente vai ver que eles tinham muitas esposas. E o que acontecia? O que aconteceu? Todos eles tiveram problemas. Todos tiveram problemas no casamento, problemas com filhos, problemas diversos. Tá? A gente vai ver homens que tiveram somente uma esposa e foram bem-sucedidos familiarmente, né? A gente conhece a história de Isaac, por exemplo, tá? Só teve uma esposa, olha que benção, não é verdade? Tá? Então, isso aí a gente tem que ensinar o povo de Deus para o Novo Testamento, né? E esse é uma exigência, tá? Tanto que o casamento nas legislações cristãs de todos os países aí, né, que nós temos como cristãos, o casamento ele vai ser sempre monogâmico. No subtópico 2, o título do subtópico 2 é o casamento indissolúvel e confessional. Aí eu separei essa parte que diz assim, ó, ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. Né? Deixa eu ver o tema do subtópico, é o casamento indissolúvel. A gente vai ver que a sociedade, nesse subtópico aqui, vai falar isso, né? Que a sociedade, eles colocam como várias coisas como motivo para uma separação. Isso aí é umas ideias, né? São ideologias contrárias à família, tá? A gente vê na sociedade hoje. Se você passar por um problema e você conversar com um ímpio, uma pessoa que não tem Deus no coração, é bem possível que ele te aconselhe logo a separação, né? Porque para a sociedade hoje, separar é uma questão somente de conveniência. A pessoa não quer, não está gostando mais, aí tem a opção de separação. A gente vai ver jovens, casais, pessoas que estão casando hoje, que já tem essa ideia, já se casa com essa possibilidade. Entra num casamento já com a possibilidade de uma separação caso não dê certo. E esse caso não dê certo não fala de traição, não. É caso os dois sejam incompatíveis, né? Gênios incompatíveis, né? Eles não consigam lidar com as coisas, com as adversidades do dia a dia de um casamento. Olha só, então a gente vai ver que tudo é motivo para separação na sociedade moderna, né? Pós-moderna que existe hoje. Tá? Então o ensinamento aqui é exatamente o contrário disso.
E aí os pais, né, eles têm que cuidar disso. Não existe, não pode existir opção de separar-se, né? A gente, até a Bíblia, ela nos coloca quais são os casos permitidos pelo Senhor em caso de adultério, de infidelidade, né, conjugal, no caso o adultério, tá? Então, esses tipos de situações e umas outras que passam ali, aí sim, né, são casos que há uma permissão ali para que a pessoa se separe e case de novo. E aqueles que decidirem se separar porque não está conseguindo mais viver com a pessoa, não deve casar-se de novo. Não deve se casar novamente. Tá? Essa aí é uma exigência bíblica do Novo Testamento importante para se seguir. Senão você vai acabar criando confusão na cabeça dos filhos e ficando numa situação, né, de pecado diante de Deus. Continuando então, separei aqui a parte que diz assim, ó. Ainda outro princípio importante para considerar o contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Tá? 2 Coríntios 6,14. Então, a questão da confessionalidade, o que é isso? O que é isso? A confessionalidade é a confissão de fé. Tá? Qual é a confissão de fé? Isso tem que ser levado em conta para o cristão na hora de se casar. Tá? Você que é jovem, você que está aí, né, já vendo alguém, já a possibilidade de um casamento aí, ou você, moça, já recebeu uma proposta, né? Você, rapaz, já está namorando um tempo e quer constituir um casamento, tem que ficar ligado na confissão de fé da pessoa. Por quê? Então você poderá acabar entrando no chamado jugo desigual com o ímpio. Né? Jugo desigual é a sociedade com um não crente, com um não cristão. O que vai acontecer? Você vai pegar uma sobrecarga espiritual, porque essa pessoa não vai orar, essa pessoa não vai jejuar, essa pessoa não vai gostar das coisas de Deus. Tá? Muitas pessoas já caíram na ideia de casar para depois ganhar o cônjuge para Jesus. Aí casa com o incrédulo para depois ganhar esse para Jesus. A gente vê por aí o contrário acontecer, né? A pessoa lá, o incrédulo que ganhar o cristão para o mundo, né? Então, isso aí deve ser levado muito em conta. Você que está vivendo um namoro, um noivado, verifica o tipo de pessoa com quem você está, a confissão de fé dessa pessoa. Verifica isso. E não só isso. Agora eu vou entrar numa parte mais profunda aqui ainda, que vai ser útil para a escola bíblica dominical, você que é professor, para se ensinar em sala de aula. Você que já é crente, cristão, está com uma pessoa namorando ou noivada com uma pessoa também cristã, você deve verificar o nível de espiritualidade dessa pessoa. Porque eu já vi acontecer, já vi, não só eu, muitos, né, que já tem um tempo de igreja e já vimos acontecer isso. A pessoa se mostra crente somente para conquistar alguém dentro da igreja, fica um tempo crente, né, e depois que se casa ou depois que noiva, essa pessoa vai aos poucos, assim, mostrando a sua verdadeira face, né? E aí ela ou volta para o mundo, ou até fica na igreja aquele crente arrastado mais ou menos, ou um não crente, né? Um ímpio dentro da igreja, tá? Isso acontece muito, tá bom? Você que é servo de Cristo, homem ou mulher de Deus, fica bem ligado nisso aí. Observa o seu noivo, você que está namorando, você que está noivado, observa o seu noivo, observa a sua noiva. Eu aconselho, se você observou que não quer nada com Deus, dá tempo de você sair antes de... Não fica esperando assim, não, eu vou convertê-lo. Ore a Deus, peça para Deus o discernimento, peça para Deus agir no teu favor, porque, irmãos, pode parecer até assim estranho eu falar isso, tá? Aconselhar a noiva a se separar, mas eu não tenho assim receio de falar isso aqui, não tenho receio nenhum, tá? Noivo não é casado, noivo é noivo.
O tempo de noivado é para você conhecer a pessoa. E se você observou que a pessoa tem uma vida espiritual, quer dizer, não tem vida espiritual, está na igreja, porque hoje tem muito enganador nas igrejas, tá? Toma ceia, toma ceia, tem a carteirinha de membro, até frequenta o culto ali, mas não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual. Você conversa e vê que a pessoa é um ímpio ali, disfarçado de ovelha. Toma muito cuidado, meu irmão. Minha irmã, toma muito cuidado. Não entre nesse casamento. Não entra nisso aí. Porque se você entrar nisso daí, tá? Futuramente, o futuro pode ser muito ruim para você. Tá? Conhecemos muitas jovens que entraram em casamento assim, depois até apanharam de maridos, né? E maridos, filhos de pastores, tá bom? Eu tô falando isso aqui, com certeza vai ter alguém aí que já passou por isso. Pode deixar aí no comentário aí, tá bom? Claro que ninguém vai querer se expor, né? Vai querer se expor, mas de repente se você tem uma experiência, já viu isso aí acontecer, pode conversar com a gente aí, é bom para a gente trocar mais ideias sobre isso aí. As pessoas precisam se conscientizar. Bom, vamos lá para o 3, o tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. E aqui eu separei a parte, assim, no primeiro subtópico o tema é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha uma sutileza que tem entrado aí, né? Eu separei essa parte que diz assim, ó. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, né, o nosso digníssimo STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Isso aí eu coloco um esclarecimento ali que quem faz as leis é o Congresso, né? E aí, quando não há uma lei que no Congresso sobre determinado assunto, esse assunto vai para as vias jurídicas e quem decide são as instâncias jurídicas. E às vezes vai subindo de instância até chegar lá no STF, que é a última palavra em decisão jurídica. E aí houve em 2011 essa decisão por parte lá do STF, tá? Houve essa decisão acerca do casamento homoafetivo, né? Deixa eu ver aqui, da união homoafetiva. Então, para reconhecê-la como núcleo familiar, fazendo com que a pessoa tenha os mesmos direitos, tá? Então, a partir de 2011, né, começou isso daí. De lá para cá, tem aí aqui na lição, vou até ler essa parte que diz assim, ó. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos, ou seja, casamentos homoafetivos. Tá? Aí, então, sendo assim, a partir de 2011, as pessoas que viviam a união homoafetiva poderiam se casar e ter os mesmos direitos. Aí você vai ver, né, como é que esse tipo de configuração familiar ele adentrou na sociedade brasileira, e a partir daí a gente vai ver que ela, como sutileza, ela tenta também permear as igrejas, né? Então, o que vai acontecer? Poderá acontecer, por exemplo, você receber na igreja um casal homoafetivo, visitar lá o culto, né? Dificilmente isso acontece porque eles mesmos sabem que a Bíblia coloca isso como, a Bíblia entende isso como um pecado, né? É ensinado que isso é um pecado. A união homoafetiva, a Bíblia coloca como pecado, né? É assim que nós vemos. E aí dificilmente eles vão no culto, né, e tudo mais. Mas às vezes vai um homossexual, né, no culto, não tem nada de errado nisso, né? Isso é bom que ele vá para ouvir mesmo a palavra de Deus, tá bom? E aí a ideia é ensinar que isso é errado. Claro que se for um homossexual lá no teu culto, né, na tua igreja, você não vai só porque ele está ali já bater já com isso daqui, porque claramente vai ficar ali como se fosse um assédio moral na pessoa, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Mas na escola dominical, aonde você estiver, os estudos bíblicos, o ensino é esse aqui, tá? É pecado, a união homoafetiva não é de Deus, tá bom? O homossexualismo é pecado,
amamos a pessoa do homossexual, mas não amamos a prática do homossexualismo, tá? Isso é um fato, a Bíblia coloca como pecado e nós entendemos dessa forma. Continuando então, vamos aí para o próximo subtópico, a sexualidade não binária. Esse aqui é aquele que nós falamos que íamos comentar. Então, separei a parte que diz aí assim, ó. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limite ao sexo masculino e feminino. Ou seja, a pessoa binária seria que a pessoa que ou é macho ou é fêmea. Né? Então, se a pessoa é um homem, então é um macho, ele é binário, porque ele tem a sua genitália masculina e ele se entende como macho, então ele é o binário. O que é uma pessoa não binária? Né? A pessoa não binária é a pessoa que ela tendo a genitália masculina ou feminina, ela entende que ela não, que ela vai decidir se ela quer ser homem ou mulher. Ela entende dessa forma. Então ela é uma pessoa não binária, ela se declara não binária, tá? Então isso aqui é um tipo de ideologia que está surgindo aí. A gente viu muito isso aí já sendo de forma sutil ensinado nos filmes, nas séries, tá? Nas novelas. Isso aí foi muito ensinado. E agora tem uma terminologia agora que veio do inglês para o português. É o genderqueer, né? Então vamos ver aqui o que é isso. Vamos lá. Separei a parte que diz assim. Essa pessoa é genderqueer, né? A pessoa não binária. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí você viu o tipo de confusão que é isso, tá? O genderqueer, ele é uma pessoa que ele não é, pode se declarar que não é homem nem mulher, ou pode declarar que tem os dois, ou talvez vai ter ainda, né? Hoje, agora ele pode ser homem, aí depois ele decide que é mulher, né? Você vai ver esse tipo de confusão, tá? E colocar aqui um termo em inglês para a gente aplicar, né? Você vê o tipo de sutileza da ideologia de gênero, tá? Genderqueer é o gênero diverso, né? Queer é diverso, é estranho, né? O gênero diverso e gender é o gênero. Bom, esse tipo de classificação, ele faz parte daquela sigla lá, daquela famosa sigla LGBTQIA+, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, esse que é de queer, né? Que é o gender queer, intersexuais, assexuais e o mais são outros acréscimos que poderá acontecer, tá bom? Então, é isso aí, é só você que é professor ensina aí na escola dominical, tá? Esse tipo de sutileza. Que sutileza é essa? Aquela ideia de que a pessoa pode ser não binária, então ela pode não pertencer a nenhum dos dois gêneros, ela pode ser um ou outro, pode ser os dois ao mesmo tempo, ou pode ser hoje um, amanhã ser outro, esse tipo de confusão aí. Continuando então, o 4 é princípios bíblicos para uma família sólida, e vou aqui no primeiro subtópico, o papel dos pais. O papel dos pais, meus irmãos, ele está ligado aos valores, tá bom? Eu não vou ler aqui o que eu separei para destaque, mas esse é o papel dos pais. São os valores que ele passa para os filhos, tá bom? É com os pais que os filhos vão aprender valores que eles vão levar para a vida toda. Tem coisas que os filhos aprendem em casa que eles não esquecem mais. A gente vai ver que lares cristãos formam grandes ministros, tá? Nem sempre isso acontece, né, irmãos? A verdade é essa. Mas muitos dos grandes ministros que tem hoje foram formados dentro de lares cristãos, né? Ambientes como da escola dominical, né? Ambientes da consagração. E aí a pessoa aprendeu ali e assim ela levou para a vida toda, sendo um excelente homem de Deus, mulher de Deus. Tá? Alguns deu umas quedas, depois levantaram, tá?
como eu, por exemplo, né? Mas graças a Deus estamos todos aí para a honra e glória do Senhor. Continuando no subtópico 2, o papel da igreja. Tá? E aqui separei a parte que diz aqui, ó, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo o inverso também reflete a verdade. Né? Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Né? Isso aqui é uma via de mão dupla, né? Onde a igreja ajuda a família ajuda a igreja. Não é verdade? Ou seja, você vai ver casamentos, né, quase arruinados, aonde Deus coloca um homem de Deus, um líder cristão, para ir lá, uma mulher de Deus, para ir lá dar conselhos, né? E aí ajudar um casamento, já vi muito isso acontecer. Né? O meu casamento já teve uma ajuda também assim, então isso é importante, tá bom? E também igrejas, né, com dificuldades, onde as famílias ali, bem estruturadas, ajudam a igreja, né, fazem com que o ministério avance. Tá? Então, igrejas, famílias fortes fazem igrejas fortes, e igrejas fortes também ajudam famílias a se fortalecer. Bom, continuando, tá? Esse aqui eu até coloco um alerta aqui para os irmãos sobre do papel da igreja. Aqui é o seguinte, um alerta que eu coloquei e é importante para a aula dominical, é importante para a gente aprender. Os líderes cristãos, eles têm que ajudar as famílias. Então, pastores, ministros, mulheres de Deus, têm que tirar um pouco o foco da sua carreira cristã. Tira o foco um pouco aí do seu cargo político, você que quer ser um político, hoje tem muito, né? Tira o foco um pouco aí até do sucesso da tua denominação. Na verdade, o que você tem que focar? É exatamente as almas. E as almas aqui nas famílias, né? Então, passe a lutar pelos casamentos, a lutar pelos lares, né? A fazer programas na sua igreja para as famílias, tá bom? Porque são essas famílias que vai fazer a sua igreja ficar forte, tá? Essas famílias é que vão fazer. O que adianta você ter uma igreja muito grande e achar que você tem um sucesso eclesiástico e chegar naquele grande dia se apresentar diante do Senhor com com dívida diante dele, porque não ensinou as famílias, porque não admoestou corretamente os casamentos, tá? Então aqui é mais um alerta para os irmãos e irmãs, né? Vamos aí para a gente fechar a nossa aula, para a nossa conclusão. A conclusão aqui, eu só vou ler aqui o que vem falando, né? Desvios sutis procuram desconstruir. Separei aqui da nossa conclusão. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. É impressionante isso aqui. Tá? Sobre isso aí eu escrevo para fechar. Todas essas práticas têm sido colocadas como normais entre os ímpios. No entanto, alguns crentes não influenciam a sociedade. Pelo contrário, eles são influenciados pelos ímpios e acabam adotando algumas atitudes próprias deles, né? Próprias da impiedade. Então, qual é o problema disso daqui? Hoje, no nosso meio evangélico, a gente vai ter irmãos e irmãs, infelizmente, eles são influenciáveis pela sociedade, quando na verdade eles é que deveriam influenciar a sociedade. Então essa é a proposta aqui nossa, nesse estudo, né? Além da gente dar essa atenção, esse foco na família, atenção para as sutilezas que o inimigo tem colocado nessas ideologias contrárias à família, tá? Ideologias de gênero e tudo mais. E a gente também tem que ficar ligado nisso daqui. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, passe a influenciar mais as pessoas. Influencie a sua casa, influencie os seus filhos. E não passe a ser influenciado pelas modinhas do mundo, porque senão seu filho também vai ser influenciado pelas modinhas do mundo. Tá? Isso aqui, infelizmente,
Ele tem que ser ensinado porque muitos são hoje os que vão se desviando, e não somente se desviando, mas levando a sua família a se desviar. Amém? Quero agradecer a você por ter estado até agora conosco. Não esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Comente aí no nosso vídeo aí, deixe o seu comentário, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma boa aula para você em nome de Jesus.